Bom dia, irmãos. Bom dia a você, meu amigo, você, meu irmão, que está nos acompanhando através da rede. Que Deus possa estar te abençoando. Que esta manhã realmente seja uma manhã de bênção, onde você possa, aprendendo com a palavra de Deus, ter cada instante mais certeza, mais convicção daquilo que o Senhor tem feito para perdão dos nossos pecados e a forma que Ele tem nos garantido uma herança no reino dos céus. Então nós vamos aí dando sequência ao nosso estudo, abrirmos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1 e nós estaremos compartilhando com os irmãos nesta manhã os versículos de 12 a 17. Efésios capítulo 1, versículo 12. Efésios capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dei em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por esta manhã. Agradecemos, Santo Deus, por cada um dos nossos irmãos aqui nesta manhã, que se dispuseram, Santo Deus, a estar acompanhando o esclarecimento da Tua Palavra. Que o estudo, Santo Deus, nesta manhã traga-nos edificação, conhecimento do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Tendo porventura, Santo Deus, aqueles que nos acompanham, quer seja presencialmente, quer seja através da rede, nossos irmãos e amigos, ainda não tendo compreendido o porquê o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, que este esclarecimento, Santo Deus, possa ajudar a ter parte da compreensão do sacrifício que o Senhor tem feito para perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, compartilhar a Tua Palavra e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Teu Espírito nos use nesta manhã, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto de Paulo escrevendo aqui à igreja de Éfeso e falando para os irmãos a respeito da fé e daquilo que eles tinham como promessa e como eles esperavam a volta de Cristo, muitas das vezes nós olhamos para o povo judeu e muitos deles já convertidos, já sabem, têm certeza disto, que Cristo já veio. Porém, outros ainda o esperam, o Messias que virá para a redenção e consolação de Israel. Muitos ainda aguardam isto. E é interessante que Paulo, aqui, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele vai falar assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então é bom nós olharmos para isso. Olha, quando nós terminamos aqui no versículo 11, a semana passada, o Senhor, através do apóstolo Paulo, falando não só ao povo judeu, mas também aos gentios, ele vai mostrar aqui qual era o propósito de Deus. O propósito de Deus era fazer com que todos os povos dessem a Ele a honra, a glória e o louvor. Quando nós chegamos aqui no versículo 12, Paulo vai falar assim, olha, nós judeus, que antes de Cristo nascer, já esperávamos Ele vindo para ser a esperança do povo de Israel. Nós que antecedemos, então por isso que ele coloca aqui, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão, isto é, antes de Cristo nascer,
O povo de Israel já esperava que viesse esse Consolador para trazer a salvação, para trazer a redenção, para fazer com que o povo de Israel realmente fosse liberto da escravidão. E o que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, que isto não foi e não é, nem será só um privilégio do povo de Israel, mas também dos gentios. Então, na semana passada, ainda aqui finalizando a nossa lição, nós colocamos isso aqui para os irmãos. Aqui no versículo 12, ele fala exatamente do povo de Israel. Quando chega no versículo 13, ele fala dos gentios. Porque todos que aguardavam a salvação em Cristo Jesus, agora pode desfrutar deste privilégio. Isso não é um privilégio somente do povo judeu. Né? Então, tanto judeu quanto gentil. Hoje, se nós somos salvos, nós somos salvos não é porque somos descendentes de judeus. Não. Não é porque nós, através da predestinação, fomos alcançados, porque estávamos predestinados a sermos alcançados pela graça. Não. É que o sacrifício de Cristo foi para todos. Todos. Então, o que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso aqui, assim, olha, esquece isto. E a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, ele deixando isso bem claro, porque muitos que receberam esta carta da igreja de Éfeso fazia esta advertência ou esta observação de forma equivocada. E Paulo vai chamar a atenção disto. Olha, tá vendo? Esta carta foi escrita somente para os que são predestinados. Só para os judeus que vão ser salvos. Vocês não. Paulo falou assim, não é nada disso. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é bom nós olharmos para isso. Quando a gente olha para Atos, capítulo 26, Atos 26, versículo 6 e 7, Paulo, aqui ele vai falar assim, e agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui eu sendo julgado. Esta é a promessa que nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por causa desta esperança, ó rei Agripa. Eu sou acusado pelos judeus. Então, o que é que Paulo fala? Assim, eu aqui, baseado na certeza, na convicção de que realmente Cristo viria como Redentor, como Salvador do povo de Israel, eu crendo nesta promessa, agora os próprios judeus que aguardavam esta promessa agora me condenam. Olha que coisa interessante. Nós muitas das vezes esquecemos disto. Esses dias eu conversava com um irmão e eu falei para ele assim, olha, nós temos um problema seríssimo. Nós temos um problema seríssimo. E deu para ver isso agora claramente no dia 30. Sabe qual é? Os cristãos não se unem. Se você não percebeu isto, fique atento a isto. Fique atento a isto. Os cristãos não se unem. O que Paulo está chamando a atenção dos irmãos aqui é exatamente isto. Atente-se para uma coisa. Tanto você judeu como você gentil, se você é salvo em Cristo Jesus, você tem um único cabeça. E esse cabeça é Cristo. E vocês têm que andar juntos. Vocês têm que andar em união. Vocês têm que fazer, e aquilo que vocês vierem a fazer, seja feito para a honra e glória do nome de Deus. E nós vimos isso agora recentemente, no domingo passado, né? Passado. Dia 30. Cristãos brigando, rachando, um lutando para um lado, outro brigando para outro, porque não se unem. Não conseguiram entender que o propósito que Cristo veio não é político, mas é espiritual. Então, alerta para nós aí. O que Paulo está chamando a atenção para nós é para nós atentarmos para isto. Atente-se para o sacrifício de Cristo. E para ele, independente de ser judeu, independente de ser grego, independente de ser homem, independente de ser mulher, todos somos um em Cristo.
Gálatas deixa isso bem claro para cada um de nós. No capítulo 28, no versículo 20, de Atos ainda, ele diz: por esta causa vos chamei, para vos ver e falar. É por causa da esperança de Israel que estou preso em cadeia. Então, o que é que Paulo faz questão de advertir, de mostrar? Assim, nós que esperávamos, nós que esperamos em Cristo, muitas das vezes somos julgados porque aqueles que ainda não tiveram o entendimento de que Cristo já veio, nos condena. E aí, é bom nós atentarmos para isto. Então, Paulo estava sendo julgado, condenado pelos judeus, porque aquilo que eles aguardavam, mesmo já tendo vindo e estando presente, eles não criam. Qual era a grande preocupação de Paulo aqui? A grande preocupação de Paulo é que também os gentios, nós, não entrássemos na mesma, ou tendo o mesmo entendimento deles. Porque se nós buscássemos aí e seguíssemos o mesmo entendimento dos judeus que ainda aguardavam a vinda de Cristo, a igreja seria destruída. Então, aí ele faz questão de mostrar aqui. Eu volto lá para o meu Efésios. Aí coloca aqui no versículo 13: e também nele que vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade. Ele falou assim, quem é que convence? Quem é que convence? O homem de que Cristo realmente já veio. E ele não é apenas um líder espiritual, ele não é apenas um guru diferenciado, ele não é somente um filho de Deus. Quem é que convence o homem desta verdade de que Cristo é Deus? A palavra. Tem muitos que não creem. Tem algum problema nisso? Não. Não. O problema não é crer ou não. O problema é colher após ter plantado a rejeição. E aí é que está a diferença entre uns e outros. Se os judeus que criam, tanto os gentios que criam, tinham um ponto de vista em relação àquilo que tinham ouvido, muitos que não criam, tanto o judeu quanto o grego, compreendiam de forma diferente. O que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso é que depois que ouvistes a palavra da verdade, este evangelho é o evangelho que salva. Então você, não tem salvação sem a palavra da verdade. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Uma vez tendo ouvido e entendido, há salvação nesta palavra, tendo crido nela. E nós vamos olhando para isto, e ele fala assim, esta palavra, este evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então você, quem é que tem o selo da promessa? De que realmente fala assim, eu tenho certeza de que, partindo daqui, eu estarei na glória com Cristo. Aqueles que, tendo ouvido a palavra, crendo nisto, o Espírito Santo o convence, faz com que ele tenha certeza no seu coração de que se morrer, estará com Cristo. Porque da mesma forma que Cristo morreu e ressurgiu dentre os mortos, aquele que tem crido nesta verdade também ressurgirá. Quem é que convence você disto? Ele fala assim, é o Espírito Santo. Somente. Eu posso tentar, por melhor que seja o meu esclarecimento, por melhor que venha ter aqui feito você entender aquilo que foi lido. Se o Espírito Santo não convencer você de que isto que foi esclarecido é bom, não muda nada na sua vida. Nada.
Porque não são aquilo que o homem fala que convence você. É aquilo que o Espírito faz você ter o entendimento. Tem muitas pessoas que não querem entender. Não tem problema. Não tem problema. Qual é a diferença entre o que tem crido e o que não crer? É o que crer tem certeza que um dia estará no céu. E é o que ainda não depositou a sua fé nisto, é de saber que todo instante ele está inseguro. Ele está inseguro. Ele não sabe se realmente tem a garantia ou não. Porque ainda ele não tem a certeza do selo. Então tem um corinho que o pessoal fala assim, eu tenho a marca da promessa. Qual que é a marca da promessa? A marca da promessa é o selo de garantia que você está salvo em Cristo Jesus. O que é que Paulo mostra para a igreja? Que uma vez que tanto judeu quanto gentil, sendo selado pelo Espírito Santo, ele tem a certeza de que estará no céu. Tem gente vendendo terreno no céu, você já sabe disso? Aquela época lá da venda da indulgência, onde a igreja tomava dos agora deu um nó na... Proletariado. Quando tomava dos donos de terra lá, ficou mais fácil, né? Quando tomava dos donos de terra lá parte da sua herdade para passar para a igreja para ganhar um terreno no céu, isso voltou. Tem gente vendendo terreno no céu, tem gente vendendo terreno na lua. Porque os pessoal quer comprar terreno em algum lugar para ficar mais perto de Deus. Quer? Falei assim, olha, eu quero falar uma coisa para você. Você sabe como é que você fica mais perto de Deus? Aqui. Este é o melhor lugar para você estar mais perto de Deus. Quando você tem Deus no seu coração. Se você não entender isto, você pode ir para a lua, pode ir para onde você quiser. Se Deus não está no seu coração, você nunca vai estar perto de Deus. Nunca vai estar. E olha o que Paulo diz aqui para a igreja de Éfeso. Se você tem a audição espiritual e consegue entender aquilo que o Espírito tem revelado a você, e você sabe realmente que aquilo que você ouviu garante a você a vida eterna, isto basta. Isto basta. Porque aí você tira Deus lá dos céus e faz com que Deus encontre morada no seu coração. Todo instante que alguém chegar para você e quiser trazer alguma dúvida em relação à compreensão que você tem tido em relação a isto, aquilo que a palavra garante a você, o Espírito Santo vai te convencer. Não entra nessa barca furada. Porque quem fez o sacrifício para perdão dos seus pecados, para que você pudesse herdar a vida eterna, e te garante isto, foi Cristo. Qualquer um outro acusador quiser colocar isso na sua cabeça, repreenda. Mas você vai perder a salvação. Não. Se você foi selado com o Espírito Santo, não. Quem é que tem certeza disso? Os que já foram. O que Paulo está falando para a igreja é exatamente isto. Fala assim, este selo, ele é o penhor. É aquilo que foi pago e penhorado. Para que no momento que alguém chegar e quiser tirar você ou desta situação de herdeiro, fala assim, olha, eu tenho um penhor depositado por um fiel depositário e ele me garante que nada, absolutamente nada, cobre este valor. Porque esse valor quem pagou foi Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. É a mesma coisa você tem uma propriedade, tem um bem, e alguém chegar e quiser confiscar. Fala assim, isso aqui não pertence mais a você. Tem aqui uma ordem judicial, e isso aqui vai para ser penhorado, para você pagar a sua dívida.
Aí você fala assim, não, vai lá no Banco do Brasil, eu tenho lá, né? Bens penhorado lá, uma quantidade X de ouro lá que tem 3 vezes mais esse valor. Vai lá falar pro banco lá, né? O banco vai ver a sua dívida lá, eu parcelo a dívida lá e o banco cobre. Acabou. O que ele está falando para nós? Né? Todo pecado cometido, toda acusação levantada, qualquer condenação que vier para nos desabonar, o penhor de Cristo nos garante a libertação. Porque o preço penhorado é bem maior do que a dívida cometida. Já pensaram nisso? Aí, quando você olha para isto, ele diz, olha, qual o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então você, uma vez sendo resgatado, sendo selado, você agora é propriedade de Deus. Acabou. Seja você judeu, seja você gentil. Quem é que pagou o preço? Cristo. Quem pagou o preço foi Cristo. E você tem esta garantia. Você tem esse direito assegurado. E aí nós vamos vendo a diferença quando você começa a estudar a palavra e ter entendimento daquilo que a palavra traz a você como esclarecimento e aquilo que muitas das vezes as pessoas induzem você ao erro a compreender. Onde é que está a verdade? A verdade está aqui. A verdade está aqui. Quem é que tem que ter discernimento se aquilo que tem aprendido é verdade ou não? Você. Através do quê? Através da checagem. Checa. Vê se aquilo que um falou e que o outro falou é verdadeiro. O grande problema da igreja de Éfeso aqui estava sendo esta. Paulo escreve uma carta à igreja. Muitos dos líderes que estavam dentro da igreja pegavam a carta e lia de forma diferente. Isto pode? Pode. Pode. Nós, muitas das vezes, vemos isto. Eu posso pegar esse texto, trazer um esclarecimento do texto. Outra pessoa pode pegar o mesmo texto e trazer uma compreensão totalmente diferente. Quem é que tem que ter o discernimento para saber se um esclarecimento ou outro está certo? Quem ouve? Quem ouve? Quem é que vai dar o entendimento ao ouvinte para ter o discernimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para isto, nós vamos vendo a importância, irmãos. E aí, aqui, nós muitas das vezes vamos falar assim, mas quem tem o discernimento tem que ser batizado no Espírito Santo. Ele não está falando disso aqui. Mas tem muita gente que pensa assim. Não, o pastor tem o discernimento porque ele foi batizado no Espírito Santo. Não, foi batizado na água ali igual vocês. É assim que funciona. Mas o Espírito Santo, ele dá o entendimento aos que creem. Aos que creem. Então, todos que creem no sacrifício de Cristo para perdão dos pecados, olha o que o texto do versículo 13 diz. Uma vez tendo crido, é selado, sendo selado, se torna agraciado pelo penhor da redenção. Este penhor de redenção faz com que nós nos tornamos propriedade de Deus. Propriedade esta que foi adquirida para louvor da glória de Deus. Então nós, ao nos dispormos a estar aqui, nós estamos aqui por quê? O que eu vim fazer aqui? Vim participar da escola dominical. Não.
Vim ver o pastor Ari trazer o esclarecimento da palavra. Não. Vim aqui porque eu gosto da igreja. Não. Você veio aqui para louvar e glorificar a Deus. Acabou. Acabou. Você saiu de casa e veio até aqui. Para glorificar a Deus. Por quê? Porque eu entendi que o sacrifício de Cristo, penhorado para perdão dos meus pecados, traz paz ao meu espírito e faz com que eu tenha a disposição ou a predisposição de sair da minha casa, vir até aqui e fazer com que Deus seja glorificado em forma de agradecimento por aquilo que Ele fez por mim. Então, toda vez que eu saio de casa, eu não saio de casa porque eu vim encontrar com os irmãos também. Eu não saio de casa porque eu gosto de estar na igreja também. Eu saio de casa porque eu vim glorificar a Deus. Então, quando eu saio de casa, eu falo assim, eu vim ofertar um culto. É isso? Eu não vim assistir culto. Eu já falei isso aqui para os irmãos várias vezes. Tem gente que vem para a igreja assistir culto. Não, quem assiste culto é Deus. Nós somos prestadores de culto. Culto de gratidão e adoração e glorificação a Deus. O que Paulo está falando para a igreja é exatamente isto. É exatamente isso. Nós somos chamados para isto. E aí Paulo, então, agora, ele vai colocar para a igreja o seguinte. Pelo que, olha lá o versículo 15. Ouvindo eu também falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Ele fala assim, pelo que, olha que coisa interessante, da forma como, porque vós estáis, e como estáis em Cristo, selados pelo Espírito Santo, eu da minha parte, tendo entendimento disto, e vendo isto em benefício de vós, vim, estou trazendo o esclarecimento da verdade. Porque muitos que ouviram a leitura desta carta estão mudando a interpretação disto. Olha que coisa interessante. E aí, irmãos, a nossa preocupação em estudarmos a palavra de Deus é justamente trazer esclarecimento. Você pode ouvir a semana inteira o que você quiser. Você pode ir na igreja que você quiser. Você pode. Pode ouvir a mensagem que você quiser. É melhor ouvir do que ser surdo. É melhor ouvir do que ser surdo. Porém, ao ouvir, você tem que ter discernimento para entender. Porque se você não tem o entendimento, você faz confusão. E se você ouve, e aquilo que você tem ouvido, ao invés de trazer esclarecimento, estiver confundindo o seu entendimento, pare de ouvir. Porque você tem que ter um entendimento para que, quando está ouvindo, vê se aquilo que você ouve acrescenta a você o conhecimento do que Cristo fez para o perdão dos seus pecados. Se não acrescenta, traz confusão ou afasta você da compreensão do sacrifício de Cristo, pare de ouvir. Pare. Porque não edifica. O que Paulo está falando para os irmãos aqui é exatamente isto. Irmãos, porque vós estáis em Cristo, ou pelo que o motivo do qual esta carta foi endereçada, é para fazer com que vocês realmente tenham esta certeza de que vocês, tanto judeus como gregos, foram selados pelo Espírito Santo. Eu, Paulo, já passei por problemas por causa disso. E problemas 1000. Cadeia, perseguição, chibatada, não sei o que, bababá. Porque eu criei nisto e pregando isso fui perseguido pelos judeus.
Agora eu quero que vocês entendam isto. Não é isso que vai me afastar do amor de Cristo. Não. Agora, ouvindo eu, por aquilo que eu tenho visto, e saber daquilo que vocês têm demonstrado através daquilo que têm crido, que a fé e o amor é uma dupla realmente formidável para o crescimento da igreja. Não permita que outros façam vocês desfalecerem na fé, nem brigarem uns com os outros dentro da própria igreja. Olha que coisa interessante. Porque se nós não tivermos a compreensão disto, fica difícil continuarmos. A preocupação de Paulo aqui é exatamente esta. Ouvindo eu também falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e do vosso amor para com todos os santos, é despertado o desejo de fazer com que aqueles que querem mudar o entendimento desta carta não prevaleçam, não prospere. Quando nós olhamos para essa situação, aí nós vamos vendo melhor por que é que Paulo se preocupava tanto com essas igrejas. Paulo escreve 13 cartas. Olha que coisa interessante. E segundo alguns especialistas, outras foram escritas, porém não encontradas. Porque ele se preocupava muito com a igreja. Porque ele sabia que uma vez que a igreja perdesse a fé naquilo que tinha crido e perdesse a comunhão e a união entre os irmãos, a igreja teria problemas sérios. Teria. Quando nós falamos aqui para a igreja, irmãos, atente-se para aqueles que nos visitam. Trata com carinho, trata com atenção, cative, faça com que a pessoa se sinta bem aqui. Porque a pessoa se sentindo bem, a probabilidade dela retornar e querer buscar mais conhecimento da verdade é maior. De repente ela chega aqui e olha para ela, você olha com aquela cara de desprezo, desprezado todo mundo já é em todo quanto é lugar desse mundo. O difícil é ser bem aceito. Desprezado, não, você ouve toda hora, em todo instante. O difícil é ouvir o sim. Então, às vezes as pessoas chegam lá para mim, os irmãos sabem que eu trabalho no comércio, né? Posso fazer uma pergunta? Eu falo assim, pode ou não, você já tem. Vamos ver se você ganha o sim. Na brincadeira. Eu acho que você não tem. Assim, quem sabe? De repente pode aparecer. Porque é assim. Nós já vamos achando que não. Vai ser a primeira resposta. Não é assim? Eu acho que não tem. Eu acho que não dá. Eu acho que não é. Aí quando você tem o sim, ainda bem que eu encontrei, né? Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Quem vem à igreja, vem à igreja para encontrar algo diferente. Pelo menos é o que espera dos crentes. Espero que os crentes sejam diferentes. Diferente onde? Na fé, no amor e na esperança. Na fé, por aquilo que é piedoso, que agrada e glorifica a Deus. No amor, que é na comunhão de uns para com os outros. E na esperança, que é a certeza que uma vez selada pelo Espírito Santo da promessa estará nos céus. Quem é que garante isso? Cristo. Quem é que tem que trabalhar em prol disto? A igreja. Porque se nós não fizermos, quem vai fazer? Quem vai fazer? E nós vamos vendo que muitos tentarão trabalhar para que isto não aconteça. Se já trabalhava lá 2000 anos atrás, vão continuar trabalhando. Vão continuar trabalhando. E nós temos que olhar para isto e atentarmos nesse sentido. E é por isso que Paulo vai falar para os irmãos. Qual é o maior desafio da igreja?
Lá, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Irmãos, não deixe de orar pelos seus irmãos. Não deixe. Não deixe. A oração é algo que você pode fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quando você acordar de manhã cedo, de madrugada, eu perdi o sono, que não sei o que, porque eu tô cansado, porque não sei o que, eu falei assim, não, bobeira. Quando você acordar de manhã cedo, Deus está falando assim, você precisa orar pela igreja. Sabia disso? Faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não se preocupou com seus irmãos. Deixa eu te acordar aqui. Deixa eu te acordar. Possa ser que você não entenda. Faça lá como Samuel. Vai consultar a pessoa errada e fala assim, não te chamei não. Você me chamou? Não te chamei não, vai dormir. Até que o profeta chega para ele e fala assim, fala uma coisa para você. Quando eu te chamar de novo, fala que você quer ouvir. E ele vai falar para você o que você precisa ouvir. E você vai saber exatamente quem é que está falando com você. Quando você acordar de madrugada, acordou? Foi lá, bebeu água, fez o que tinha que fazer, já comeu, já deitou de novo e o sono não vem. Calma aí. Tô esquecendo de uma coisa, é orar pela igreja. Depois que você orar pela igreja, você vai dormir. Você vai dormir. Pode ter certeza disso. Pode gastar lá 2 minutos só. Você já passou 1 hora acordado. Se você investir 2 minutos em oração, você vai dormir. Porque você fez aquilo que Deus tinha chamado você para fazer. O que é que Paulo está falando para a igreja? Irmãos, não deixe de orar uns pelos outros. Não deixe. Porque quando você ora, ninguém precisa saber. Mas Deus vai agir. E vai abrir o entendimento para que nós permaneçamos firmes em fazer a vontade dele. E aí ele continua. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Olha que coisa interessante. Nós muitas das vezes esquecemos disto. Os versículos 22 e 23, aqui do mesmo capítulo 1, ele diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. O que ele fala aqui no 17? Esse Deus, o Pai da glória, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele, que é o Senhor, que é o cabeça de todas as coisas, que sujeitou tudo debaixo dos seus pés, que é o corpo, a plenitude, aquele que enche tudo, é ele que vai nos capacitar para ter o conhecimento, para ter sabedoria e para ter o entendimento. Muitas das vezes aqui, há aqueles que leem este versículo e quer a revelação para revelar aquilo que Deus não revelou. Mas a revelação aqui é para que você tenha o entendimento. Seja aquilo que ainda tenha lido e não tenha compreendido. Traga realmente à sua mente clareza no texto e você compreenda exatamente o que foi que Cristo fez por você. Nós muitas das vezes lemos
Isto acontece comigo e acontece com cada um de nós. Quantas vezes, já perdi as contas, de catar texto bíblico para ler, para trazer uma mensagem para a igreja, e você lê uma vez, você lê duas, você lê três, lê 10, troca de texto porque não entendeu o texto. E não achou nada para compartilhar. Você fala assim, meu Deus do céu, que incredulidade, né? É. Difícil, irmãos. Difícil. Aí daqui a pouco você cata um outro texto, ora a Deus, e aquele texto pega e esclarece o que você não tinha entendido no texto anterior. Olha que coisa interessante. O que Paulo está falando para a igreja, que este Pai, este é o Pai da glória, aquele que ilumina, que abre as nossas mentes, que tem levantado a Jesus dentre os mortos. É Ele que vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de entender aquilo que Ele tem revelado a cada um de nós. Eu espero em Deus que este atributo, invisível da sabedoria, que está acompanhado do Pai desde a fundação dos tempos, revele a nós mistérios espirituais que muitas das vezes, estando oculto pela nossa falta de conhecimento, faça-nos entender o propósito pelos quais Deus tem nos chamado. E se Ele trouxe a você aqui, é para que você a cada dia vai adquirindo o pleno conhecimento de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele diz: agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que ele está falando aqui? Deus conhece os santos, mesmo que os seus conhecimentos sejam limitados. Então, quando você olha aqui para 1 Coríntios 13, 12, eu vou assim, olha, aquilo que nós vemos, mesmo que não tenhamos a compreensão por completo, porque ainda não foi revelado, um dia será revelado nos céus. Um dia será revelado. Um dia você vai entender. Não queira conhecer aquilo que ainda não foi revelado, porque um dia vai ser. Mas aquilo que já foi revelado, Deus vai fazer com que, através do Espírito da sabedoria, nós tenhamos compreensão da sua revelação. E eu espero em Deus que nós, estudando aqui esta carta à igreja de Éfeso, nós aqui no Jardim Sinira, olhemos para esta carta. Assim, a carta endereçada lá à igreja do Jardim Sinira, Lá eu pude aprender, através dos ensinamentos passados da igreja de Éfeso, que aquilo que ainda não tinha sido revelado pelo Espírito Santo de Deus, Ele me abriu o entendimento. E eu pude compreender, para que por meio da graça, pudesse ser salvo para a honra e glória do nome de Deus. Eu espero em Deus que a cada dia nós vamos aprendendo aí um pouquinho. E que este aprendizado vai nos enriquecendo, de forma que tenhamos a certeza que, uma vez tendo crido naquilo que foi revelado através de Cristo Jesus, esta compreensão realmente nos dê a certeza de que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para a honra, glória e louvor do seu nome. Que você, meu irmão, que você, meu amigo, que está nos acompanhando através da rede, possa ter aprendido, desfrutado um pouco mais deste conhecimento, e que a graça de Deus
seja sobre você no decorrer deste dia. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia e graça, nos colocamos diante de Ti, Deus Todo-Poderoso, para em nome de Cristo Jesus agradecermos, Santo Deus, mais uma vez, pela vida de cada um dos nossos irmãos presentes, pela vida dos nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado através da rede, que a cada dia, Santo Deus, possa ter revelação, possa ter a compreensão, o conhecimento daquilo que o Senhor já tem nos ensinado, através do Espírito de sabedoria, para realmente alcançarmos o reino dos céus. Abençoe, Santo Deus, esta igreja, para que possa ter as suas portas abertas e que a Tua palavra, Santo Deus, realmente seja esclarecida, de forma que o esclarecimento traga compreensão do que o Senhor tem a nos ensinar a cada dia. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.